Juliana, e eu vou fazer uma breve introdução sobre o nosso trabalho, que é a carta de serviços. As demandas da sociedade elas estão crescendo cada vez mais e estão surgindo novas necessidades. E para que a administração pública ela possa ampliar sua capacidade de atender essas necessidades da sociedade de forma eficiente e eficaz, é preciso adotar modelos de gestão que possibilitem essa expansão dos serviços públicos. E para que ela possa expandir com qualidade, ela precisa aperfeiçoar a sua gestão pública, né, visando a qualidade e a eficácia nos serviços públicos. E é por isso que nasce a Carta de Serviços, e que foi instituída pelo Decreto 6.932 de 2009 e incorpora os paradigmas e métodos participativos e de controle de resultado, especialmente no que tange o foco na fixação de padrões de desempenho institucional. Antes desse decreto, também teve um decreto de 2005, que foi instituído a GES Pública, né, que era um programa de excelência em gestão, que nasceu com o propósito de desburocratizar a administração pública, né, naquela ideia que surgiu lá nos anos 90 da desburocratização, das reformas administrativas. Então, o que seria a Carta de Serviços? A Carta de Serviços é um documento elaborado por uma organização pública que tem por objetivo informar os cidadãos quais serviços são prestados por ela, como acessar e como obter esses serviços e quais são os compromissos com atendimento, os padrões de atendimento estabelecidos. A sua prática ela implica para a organização um processo de transformação sustentado em princípios fundamentais como a participação e comprometimento, informação, transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social. A Carta de Serviços ela é um documento no qual a entidade ou órgão estabelece o compromisso de observar os padrões de qualidade, eficiência e eficácia nas suas atividades, especialmente naquelas de prestação direta de serviços públicos. Ela permite também que os cidadãos, o mercado e os demais agentes do setor público possam acompanhar o real desempenho institucional no cumprimento dos compromissos que o órgão assumiu dentro da Carta. Ela contribui também para a ampliação dos níveis de legitimidade e de confiança que a sociedade deposita na instituição. E o conteúdo da carta ela deve ser um resultado final de inovação e melhoria nos principais processos institucionais. E ela também deve envolver uma desregulamentação e uma revisão crítica dos processos. Além do decreto que eu falei anteriormente, de 2009, existe também outros documentos que falam sobre a Carta de Serviços. Um deles é a Instrução Normativa número 1 do Ministério do Planejamento, e que aborda sobre a elaboração e a publicação de carta de serviços ao cidadão e a aplicação de pesquisas de satisfação do usuário. Então, não basta somente um órgão publicar uma carta de serviços, ele também tem que encontrar instrumentos para que o público, né, o cidadão, consiga avaliar se o órgão está cumprindo com os padrões de qualidade que ele se comprometeu dentro da carta de serviços. Então, por isso que essa pesquisa de satisfação usuária é importante, né, para garantir que a qualidade esteja sendo, né, realmente executada. Outro documento que fala sobre a Carta de Serviços é o próprio Guia Metodológico da Carta de Serviços, que a gente encontra no site do Ministério do Planejamento. É um documento de 2014 e ela é uma metodologia mesmo para cada órgão adotar a sua própria Carta de Serviços. Ela ensina como elaborar uma Carta de Serviços.
Quais os objetivos que a ferramenta busca alcançar? A implantação da carta de serviços, ela implica um processo de transformação institucional, sustentado no princípio de que as instituições públicas devem atuar em conformidade com os interesses da sociedade e com os padrões de desempenho por ela estabelecidos. Ela também deve possibilitar à sociedade apropriar-se das informações básicas sobre os órgãos e entidades públicas e deve orientar os públicos-alvos em suas decisões sobre como, quando, onde e para que utilizar os serviços públicos disponibilizados. A Carta de Serviços é um instrumento de gestão pública democrática voltada para resultados. E, para isso, ela precisa atender aos requisitos de excelência em gestão pública estabelecidos pelo Modelo de Excelência da Gestão Pública, Guia de Inovação e Melhoria do Sistema de Gestão da Administração Pública, adotado pelo Programa GES-Pública. Então, a finalidade desse modelo é orientar a administração pública brasileira a alcançar padrões crescentes de desempenho e de excelência. Outro objetivo da Carta é simplificar e desregulamentar normas, né, como leis, decretos, portarias, atos normativos, que interferem nas relações de direito e obrigações entre Estado e cidadão. Ela também contempla a otimização de processos institucionais que impactam diretamente no atendimento aos usuários dos seus serviços. Então, baseado no que eu acabei de falar, eu tenho um exemplo que eu vivi assim na pele sobre essa questão de desregulamentar e desmistificar algumas leis e normas, né, que existem no nosso país. A gente sabe que o Brasil, né, é um país país da burocracia, muito burocrático. E eu trabalhei um tempo com importação e eu senti muito essa dificuldade, assim, da interpretação das normas, né, dentro do comércio exterior. Então, sempre quando a gente precisava tentar interpretar, tentar entender como funcionava um processo de importação, só ler a lei ou só ler uma norma não bastava. Era muito mais complexo que isso. Então a gente dependia muito dos fiscais da Receita de nos passarem uma informação correta. Então eles são muito inacessíveis, então era muito difícil. Então nisso a gente já vê que não existe uma qualidade no atendimento, né? Porque eu sou uma cidadã que eu quero fazer uma importação. É um direito que eu tenho. Só que eu não sei como fazer porque é muita burocracia, as normas não são acessíveis a todo mundo e o servidor público ele não está ali para servir o público, né? Ele está ali mais como uma barreira do que uma ponte. Então eu vivi isso na pele e isso foi um dos motivos que me fez desistir dessa área. Então a gente pode ver como é importante, né, essa questão da excelência na gestão pública, é, da qualidade no atendimento ao público, no serviço público, e essa carta de serviços ela vem para ajudar nesse sentido. Olá pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouco para vocês então como funciona a implementação da carta de serviços na organização. Essa implementação ela envolve duas etapas principais. A primeira é a constituição de uma equipe de trabalho que vai coordenar esse projeto dentro do órgão, né, em que ele está sendo implementado. E a segunda etapa dessa implementação, elaboração de um plano de ação que ele vai formalizar e facilitar o acompanhamento das ações executadas durante a implementação da carta de serviços. Eu vou falar para vocês então, pessoal, como é que funciona cada uma dessas das etapas de implementação, começando aí com a constituição da equipe de trabalho. O documento da GES Pública ele diz o seguinte: a organização pública interessada em implantar a carta de serviços deverá constituir uma equipe de trabalho para coordenar o projeto. Os integrantes da equipe devem ter conhecimento sobre os processos de atendimento da organização. E aí ele vai trazer um pouco do perfil e atribuições que esses integrantes dessa equipe devem ter. Primeiro é ter acesso à alta administração da organização. Então, são servidores que precisam ter um acesso facilitado, né, ao pessoal que está na alta administração, que tem o poder de decisão, né, até para eles aprovarem o projeto da carta de serviço. Eles precisam ter disponibilidade de tempo para participar das atividades relacionadas ao planejamento, elaboração e divulgação da carta. Então, ter tempo disponível, né, para estar participando desse projeto, desde o seu planejamento, sua elaboração e, no final, a divulgação da carta. Eles precisam ter acesso aos fluxos dos serviços de atendimento prestados pela organização.
Isso é importante, né, para eles devem conhecer como é que esses serviços funcionam, como é que esse serviço está funcionando no momento, né, até para que a partir disso, desse conhecimento que eles têm, eles possam desenvolver o melhor projeto possível. Continuando aqui com o perfil e atribuições, eles precisam atuar diretamente com os servidores e colaboradores que executam as atividades de atendimento do órgão ou unidade que vai divulgar os serviços, facilitador da implementação da carta na organização. Então, eles precisam estar ali durante esse planejamento, essa elaboração, atuando diretamente com esses servidores que hoje executam as atividades de atendimento. Eles precisam prover os insumos e condições necessárias ao cumprimento dos compromissos publicados na Carta de Serviços, visando a melhoria contínua dos serviços. E eles precisam monitorar o cumprimento dos compromissos com atendimento firmados na Carta de Serviço. Então, depois que foi implementada a carta, né, eles precisam estar fazendo um papel ali de fiscalização também, de monitoramento, de como que está sendo cumprido esses compromissos que foram firmados e tudo está saindo conforme o planejado. E a segunda etapa, então, dessa implementação da carta é a elaboração do plano de ação. E aí o documento da Gespública vai trazer aí uma explicação do que é o plano de ação. Ele consiste no planejamento das ações a serem desenvolvidas pela equipe de trabalho, levando em consideração o tempo e os recursos necessários para a implementação da carta de serviços. O plano de ação deverá ser validado pelo dirigente da organização ou da unidade que vai divulgar a carta de serviços e deve contemplar as tarefas necessárias para se obter o resultado final. E aí nos próximos slides a gente vai ver um detalhamento aí desse plano de ação passo a passo, uma metodologia que também está disponível pela Gespública. Então aí um detalhamento das ações que serão desenvolvidas. A primeira delas é identificar quais as unidades da organização que deverão estar envolvidas na elaboração da carta, né? Então, num órgão público, numa organização pública, às vezes nem todas as unidades dela prestam serviços diretamente ao cidadão. Então, você tem que identificar quais são essas unidades e quais são as que estarão envolvidas nesse processo de elaboração da carta de serviços. O segundo passo é identificar os serviços oferecidos pelas unidades, né? Então, você vai identificar quais serviços estão sendo oferecidos ao cidadão por essas unidades, identificar os tempos e prazos atuais para a prestação de serviços. Isso também é bem trivial, né? Quanto tempo leva para que o cidadão tenha acesso ao serviço, qual é o prazo para que aquele serviço seja cumprido, né, e seja prestado ao cidadão. Identificar as informações de acesso, né? Então quais são as informações que o cidadão tem atualmente do que ele precisa para estar acessando esse serviço. Identificar mecanismos de comunicação com os cidadãos, né? Então por onde que eu consigo me comunicar com o cidadão de uma melhor forma, para que ele possa ter acesso a essas informações. Estabelecer compromissos com atendimento para os serviços identificados. Então você tem que estabelecer esses compromissos de melhoria de atendimento, né? Quais são os compromissos, quais são os objetivos que a gente vai estar firmando aqui, até para depois no processo de monitoramento, de fiscalização, a gente poder ter uma métrica para saber se aqueles nossos objetivos eles estão sendo cumpridos. O sétimo é formatar a carta de serviços. Então você tem que escolher qual é o melhor formato para essa divulgação e ali você tem algumas opções, né? Pode ser formato de livro, esse é mais ideal se você for para disponibilizá-lo para outras organizações, né? Pode ser um folder, esse é mais ideal para você disponibilizar ao cidadão diretamente ali no órgão, né? Na unidade que presta serviço. Então, um folder ali, uma página, você disponibiliza ao cidadão, algo fácil, rápido de ler e de ser entendido. E um PDF, né, em geral, esse é para ser disponibilizado no meio online, né, eletrônico, também para o cidadão poder ter acesso por esses meios. E também você precisa escolher qual é o conteúdo que vai estar ali na carta de serviço. Obviamente, o ideal é que tenha ali os serviços oferecidos por essa unidade, mas você pode colocar outras informações, como qual é o tempo de espera que o cidadão ele vai ter em média ali quando ele chegar até essa unidade,
qual é o prazo para que esse serviço seja prestado, se é na hora, se vai levar alguns dias, se ele precisa esperar. Outras informações também, como quais documentos ele precisa levar, quais informações ele precisa ter ali na hora que o serviço vai ser prestado. Isso aí um pouco para diminuir a burocracia também, porque às vezes o cidadão chega numa unidade pública, chega num órgão público e ele não faz ideia do que ele precisaria ter em mãos, né, para que o serviço possa ser prestado. Então, é uma coisa também essencial que tenha nessa carta de serviços como conteúdo, quais são os requisitos para que o cidadão possa estar usufruindo do serviço prestado por essa unidade. O oitavo passo é aprovar a carta de serviço, né? Então, depois que foi tudo feito, você aprova ela junto com a alta administração do órgão, né? Em geral com os dirigentes. O nono passo é a divulgação da carta de serviço. Primeiro para o público interno da organização, sim, para os demais servidores e colaboradores, né, que estão inseridos ali, e depois para o público externo, que aí sim é o cidadão, né, a sociedade em geral, que vai ter o acesso a essa carta de serviços. E o décimo passo é monitorar a efetividade dos compromissos firmados na carta de serviços da organização. Então, depois que foi tudo feito, foi divulgado, então você vai fazer essa monitoração, esse monitoramento, né, de se tudo que foi firmado ali como compromisso está sendo alcançado, né, se os objetivos colocados estão sendo alcançados. Então, há mais uma fiscalização depois de você ter divulgado já essa carta de serviço. Aí aqui você tem um anexo também disponível lá pela GES Pública, né, que mostra mais ou menos esse passo a passo. Então, você tem ali o plano de ação, né, um formulário, você tem a identificação da organização, qual a unidade, quem é responsável, você tem ali o processo, objetivo, justificativa, os benefícios que terão, né, tanto o cidadão como a organização, como a sociedade. E o detalhamento, que é esse passo a passo que eu falei, né, cada uma dessas ações que vão ser feitas. Também você pode colocar estimativas de custos, né, quanto você vai gastar para essa implementação, você vai gastar com diária, com passagem, material de consumo, a confecção do material depois que vai servir para a divulgação da carta, né? Então um folder, um PDF, um livro, enfim, você faz aí uma estimativa de custos. E por último, a aprovação do plano de ação, né? Com local, data, o nome do responsável pela aprovação e a assinatura. E para terminar, vou falar um pouquinho, né, de por que utilizar a carta de serviço, por que escolher, né, quais são os benefícios que ela traz. Então, segundo a GES Pública, a implementar a carta de serviços, as organizações públicas estarão ajustando a atuação do setor público às expectativas dos cidadãos. Né? Então, serve um pouco para dar essa legitimidade da organização pública, alinhar essa atuação junto à expectativa da sociedade, do cidadão, né? Mostrar que aquele órgão, aquela unidade pública, ela tem interesse, né, na qualidade de prestação de serviço, ela tem como meta, como objetivo, prestar bem o seu serviço ao cidadão, né, e com qualidade. E então os benefícios eles são para o cidadão, para a organização e para a sociedade. E aí para o cidadão, porque ele conhece os serviços e requisitos antes de procurar a organização, então ele vai saber antes ali, quais são os serviços prestados nessa organização, dependendo do que ele estiver procurando, ele sabendo quais são os serviços prestados, ou ele já deixa de ir até a organização e perder tempo, por exemplo, ou então ele sabe que lá tem o serviço prestado, é o que ele procura, e ele se dirige até essa unidade. E também os requisitos, né, antes de estar se deslocando. Então, quais documentos que você precisa ter em mãos, quais informações você precisa levar, enfim, tempo que vai levar para o serviço ser prestado, né, o tempo de atendimento, qual é o prazo, se vai ser no mesmo dia, na hora que você estiver lá, se vai levar mais alguns dias, enfim. Então, os cidadãos já é antecipado a expectativa que ele tem de como o serviço vai ser prestado antes de ele estar se deslocando até a organização. A organização ela legitima sua imagem perante a sociedade e reestabelece a confiança. E isso é uma coisa importante, né? Em geral, tem uma ideia por aí de que as organizações públicas, né, os serviços públicos,
presta serviço de má qualidade ou um serviço ao cidadão como se não tivesse tanta boa vontade assim, né? Uma confiança que, de certo modo, ela foi quebrada. Mas a organização pública, utilizando a carta de serviço, ela busca estar restabelecendo essa confiança, está demonstrando que essa ideia, essa generalização não é verdade, né? Muitas organizações elas buscam prestar um bom serviço para o cidadão, elas buscam prestar um serviço de qualidade e a carta de serviço ela serve para isso. E o benefício também para a sociedade, né? Na medida que a administração pública ganha mais credibilidade e a maior visibilidade dos serviços públicos, então a sociedade toda vai estar se beneficiando, né? Sendo que a administração pública ela tem como objetivo essa boa prestação de serviços, né? E também a visibilidade dos serviços públicos, né? Estando disponíveis para os cidadãos, para a sociedade de um modo geral. Beleza, pessoal? Da minha parte, é isso. Olá pessoal, eu sou o Tael, vou falar agora um pouquinho das características de uma carta de serviço. Primeiramente, ela é um documento, né? E ela é elaborada por uma organização pública, ou seja, a gente sabe se algo público faz alguma coisa é porque é obrigado a fazer, né? Então existe uma legislação específica sobre a carta de serviço. Ela visa informar os cidadãos quais serviços são prestados por aquela organização. Ela tem um objetivo muito claro. Tem que ser dito claramente o que tem que ser feito por aquele serviço. Demonstra ainda como acessar e obter esses serviços, com o objetivo de reduzir a burocracia para que você vá direto naquilo que você precisa. Não ter que ficar perguntando tantas vezes como vai, para não ter aquele caso do problema da Juliana, né, da importação. Se ela soubesse, talvez, na carta de serviço onde estaria o que ela precisa, não precisava ter um carinha incomodando o trabalho dela. E ainda demonstrar quais os compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos. Para quê? Previsibilidade. Tá, eu vou saber em quanto tempo meu pedido vai ficar pronto, ou pelo menos qual a expectativa que eu tenho em relação a isso. Outro, desempenho. Tá, peraí. Quantos processos desses vocês fazem por um período, por mês, por semana? Estão trabalhando direito? E outra é eficiência, né? Em quanto tempo eu consigo gerar com as ferramentas que eu tenho hoje na empresa, na organização, né? Será que está sendo eficiente ou eu tenho 10 pessoas para fazer uma coisinha só? Né? Bom, é uma lei, né? A gente está vendo em cima a lei em cima, 13.460, que a Juliana comentou lá no início. E por ser uma lei, ela diz claramente o que deve ter, né? Então, o que ela deve trazer de informações claras e precisas, né, em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando no mínimo as informações relacionadas a, tem que dizer claramente, os serviços oferecidos, requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço, principais etapas para o processamento do serviço, previsão de prazo máximo para a prestação de serviço, prazo máximo é ótimo, 2 anos para resolver. Eu estava vendo agora, se você quiser tirar aquela carta, aquele documento para você viajar para os países que tem febre amarela, são 10 dias úteis para tirar online. Preste atenção. Mesmo que pudesse, né? Não pode, mas mesmo que pudesse, são 10 dias úteis para tirar. Melhor você ir no aeroporto e pegar o documento feito na hora lá. A forma de prestação de serviço, como que é feito, e os locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação de serviço. Isso é o mínimo aqui. Além disso, tem que detalhar claramente quais os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos: quanto à prioridade do atendimento, quanto à previsão de tempo de espera e atendimento, quanto aos mecanismos de comunicação com os usuários, alguns procedimentos para receber e responder às manifestações de usuários e mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação. Eu já fiz o pedido da Prefeitura de Florianópolis, aqui, me dá o mecanismo de consulta, me dá o número de protocolo, mas quando você termina com o atendimento, ele diz que foi arquivado e você não sabe o que fazer com ele, nem para onde foi. Né? Então, não adiantou muito. Então, seguindo, a gente tem que pegar a carta de serviços e divulgar. Afinal de contas, nós temos a publicidade, né, correndo nas nossas vias de serviço público. Né? A carta de serviços ela é objeto permanente de divulgação aos usuários dos serviços públicos e mantidos visíveis e acessíveis ao público. No portal único gov.br, então está lá numa versão digital,
né? Geralmente ela é uma versão PDF digital, não é necessariamente online, onde você pode ler claramente o que é, baixa o documento e faz a leitura no seu computador. A outra opção é nos portais institucionais e de prestação de serviços na internet, a partir de link de acesso ao portal de serviço do governo federal. Então você entra lá no GovBR e vai te passar para uma outra coisa local no seu estado regional, né? Que é também uma versão digital, mesma coisa que tinha lá em cima. Uma terceira opção é nos locais de atendimento por meio de extração das informações do portal único GovBR em formato impresso. Tem um chulamaço de papel lá para alguém. Pessoalmente, eu nunca vi isso impresso, não. Mas, leia. Vamos usar como exemplo aqui de aplicação prática na nossa administração pública o portal de serviços do governo do estado de Santa Catarina. Vocês podem entrar pelo site, que é o sc.gov.br/serviços. Vamos lá dar uma olhada rapidinho, ver o que eles têm lá para gente. Então vamos lá, essa é a carinha do nosso portal do Carta de Serviço, olha só. A primeira coisa que você vê com esse carinha aí é a opção de você fazer o login com a plataforma GovBR. Cara, isso é bem legal, porque eu não tenho um peso na minha estrutura de identificar aquela pessoa. Você imagina, você tem que fazer um cadastro para cada órgão, você vai ter que fazer pedido. Não tem a menor condição. E a tal da LGPD, que é um peso para a gente, uma dor de cabeça, que significa eu tenho que proteger todos os seus dados que estão me informando. Se quem tem os dados é a plataforma GovBR, ótimo, eu só vou lá, valido o cara GovBR, volto e libero o meu sistema. É uma maravilha. Então você tem que fazer os dados num lugar só. Então a gente tem uma segurança muito grande quanto a isso. Você escolhe lá dentro do GovBR, aí tem o íconezinho lá em cima para você entrar, tá? E entra lá e vai embora. Vai ser feliz. Aqui, ó, já apareceu meu nomezinho lá em cima, né? Então, assim, sou eu que estou entrando, já me identificou no GovBR, né? Eu tenho aqui ainda uma relação, olha só, quantos serviços que eu tenho no portal, quantos serviços digitais estão lá e qual a porcentagem de digitalização, 36%, né? E eu vou escolher aqui nesse protocolo digital, acessar serviço. Nesse caso aqui, eu escolhi o notificar afastamento do trabalho de profissionais da saúde por Covid-19. Né? Então, ele fica claro ali, olha, qual é a finalidade dele, né? Permitir que os estabelecimentos de assistência à saúde catarinense notifiquem os casos, eu não vou ler tudo, né? Mas ele tem lá quais são os requisitos que eu preciso para fazer o serviço, quais são as etapas que eu tenho que fazer, até o botão solicitar é importante. O tempo de solicitação, quanto tempo eu demoro para que aquilo vá realmente cair na mão de alguém e começar a ser feito, né? Eu tenho lá os dados de contato ainda, o URL do site, eu tenho o órgão que vai fazer, o tema, se o serviço é digital ou parcial, você tem que ir até lá fazer ou não, quem é o grupo que vai fazer isso, o público que vai fazer, olha, são vários para empresas e para prefeituras, o canal do site, acessibilidade, tem até avaliação aí embaixo do serviço em si. Tá, na próxima tela que vem isso aí, você tem que começar a ter com as informações, né? Quem está pedindo aí, só fazer o preenchimento e clicar em avançar. Então, vamos ver rapidamente alguns outros exemplos aqui de carta de serviços, né? Primeiramente, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, ela é um documento em PDF bem simples, né? Como dá para ver aí. Dentro dela não tem muita diferença, né? Basicamente arquivo texto, né? Com as informações que ele tem. É um documento correto, que atende à legislação, mas não tem aquele impacto, né? Visual legal que você olha assim, pá, que legal, texto interessante, bonito, né? Mas tá lá a informação. Todos são presenciais, né? Basicamente faz sentido, né? Mas uma outra coisa poderia ser, mas não é o ponto, né? De qualquer forma, ele tinha um texto lá fazendo uma previsão para um aplicativo para celular, que eu não vi em lugar nenhum. Acho que não está pronto. O outro é do STF, esse documento em PDF também, mas é bem mais atraente, né? Então você olha para esse cara aí e dá até vontade de ler, né? Dentro dele é bem colorido, tudo mais, é fácil de achar, tudo bem tabulado, com índice bem correto. E alguns serviços são eletrônicos, dentre eles a visitação, né, que você faz por e-mail, e alguns serviços automatizados como o push. O push, o que é? Para quem já teve algum processo na justiça, né, sabe o que é? O que é? Você é avisado quando o processo está encaminhando, né, ou já foi para finalizado, mudou de vara, transferiu julgado, né, você fica acompanhando por ali. É bem legal. É bem animador também, angustiante quando você recebe um e-mail desse push.
Bom, agora eu vou passar para a Patrícia, que vai dar um pouco mais de orientações no nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre a carta de serviços e a promoção de qualidade. Uma gestão com qualidade é uma capacidade para fazer bem feito e em tempo oportuno o que deve ser feito. Então, tem 3 elementos importantes que estão implícitos neste primeiro conceito de gestão, que são qualidade, produtividade e missão. A qualidade é fazer bem feito, a produtividade é fazer a quantidade certa no tempo certo, e a missão é fazer o que deve ser feito. Esses 3 elementos, se tratados de forma isolada, não produzem qualidade. Só é possível cumprir a missão institucional de uma organização se ocorrer concomitantemente a qualidade e a produtividade. Uma organização pública que tem qualidade na sua gestão é aquela que tem a capacidade de cumprir a sua missão, ou seja, fazer aquilo que ela nasceu para fazer bem feito e que o seu serviço seja acessível a todos. Quando se fala de qualidade da gestão pública, fala-se necessariamente de um valor positivo que a organização pode ou não ter. Como eu havia mencionado antes, uma organização pública que tem qualidade na sua gestão é aquela que tem a capacidade de cumprir a sua missão, ou seja, fazer aquilo que ela nasceu para fazer bem feito e que o seu serviço seja acessível a todos. Com a carta de serviços, torna-se possível a participação do cidadão, um controle social, também torna mais simples a vida dos cidadãos e dos prestadores, uma vez que ela determina o que cada um faz e ela garante a qualidade dos atendimentos e entre diversos outros fatos. Ou seja, a carta de serviços promove a qualidade, uma vez que todos podem ter um controle maior sobre o serviço. Além disso, a participação do cidadão e o controle social faz com que o serviço seja acessível a todos. Olá pessoas, vou falar um pouquinho agora sobre para quais tipos de problemas a carta de serviço é indicada e que problemas ela pode resolver. Eu resolvi primeiro mostrar os objetivos dela, eu sei que alguns colegas já falaram sobre isso, mas agora eu vou mostrar alguns exemplos que já estão na carta de serviços de alguns órgãos. Eu peguei exemplo da União, de um estado, de um município, além de Florianópolis. Então pegando aqui primeiro do STF, o ente da União, um órgão da União, né? O objetivo dessa carta de serviço é justamente promover o esclarecimento e orientação do cidadão acerca dos serviços disponibilizados pelo tribunal e de como acessá-los. Esta é a primeira edição da carta de serviços do STF, a qual está sendo disponibilizada em formato digital, a fim de facilitar o acesso a todo o seu conteúdo, consolidando informações disponíveis no site do STF. Então, nesse primeiro momento aqui, o STF mostra que o objetivo da carta de serviços é esclarecer e orientar o cidadão, além de facilitar o acesso ao conteúdo. Pegando aqui outro exemplo da Prefeitura de Florianópolis, Secretaria Municipal de Saúde, a carta de serviço tem como objetivo divulgar os serviços de assistência à saúde prestados ao cidadão, com seus compromissos de atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade, fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública, quando esta percebe uma melhora contínua em sua eficiência e eficácia, além de garantir o direito ao cidadão. Então, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, credibilidade, eficiência e eficácia são objetivos importantes que a carta de serviços ajuda a alcançar. Já um exemplo estadual do governo do estado do Rio de Janeiro, o núcleo estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro. Ele acredita que com a carta de serviços demonstra mais transparência em suas ações, compromisso com nova gestão pública e dedicação aos ideais de uma sociedade mais orgulhosa, porque está ciente da excelência do serviço público que ela é prestado. Já a Controladoria Geral do Município, com a Carta de Serviço do Município de São Paulo, com a Carta de Serviços, o usuário obtém informações dos diversos serviços oferecidos pelo órgão, requisitos, documentos, formas e informações necessárias para o acesso, entre outras. Então, de uma forma geral, a Carta de Serviços engloba todos os serviços do órgão, do ente, né, da federação, e com isso busca ter mais transparência, uma divulgação melhor, ter uma qualidade, uma excelência melhor no serviço prestado com o cidadão. Consequentemente, tem um retorno de ter mais credibilidade e confiança da sociedade. Então, para que tipo de problemas ela é indicada e o que ela pode resolver? Com base no programa da GES Pública, que a gente inclusive viu em alguns textos de ferramentas de qualidade, eles têm aqui uma série de coisas que ela pode ser útil. A primeira delas é simplificar a vida do cidadão. Então, quantas vezes a gente não foi, né, seja presencialmente ou pelo site, num órgão público, e a gente não conseguia uma informação simples, coisa que
podia ser resolvida em 5, 10 minutos, a gente não consegue. Acho que problemas simples têm que ser resolvidos de forma simples, né? Claro que se o problema for complexo, também deve ser resolvido de forma simples, mas a gente fica muito mais puto quando um problema simples não é, ele é resolvido em dias, semanas, horas. É uma coisa simples, eu quero ser resolvido na hora. Então, dando um exemplo, esses dias eu estava vendo como que poderia fazer uma visita no STF, que é de graça, né? E abri a carta de serviço lá do STF e estava lá. Como fazer a visita, um passo a passo, links, horários, tudo simples. Em menos de um minuto eu já estava sabendo de tudo. Então, um problema que ela pode resolver é isso, pode simplificar a vida do cidadão. Melhorar a qualidade do atendimento prestado. Então, se eu vou no site, entro na carta de serviços, encontro o que eu quero, tudo de forma rápida e eficiente, é óbvio que esse atendimento vai ser muito melhor do que eu ter que sair de casa e até algum órgão, ficar lá na fila esperando, perder meu tempo. Ou até mesmo no site, se eu entro no site e demoro para achar alguma coisa, isso me deixa, nossa, com uma raiva inacreditável. Então, se a gente consegue resolver, achar o que a gente quer rapidamente, obviamente o atendimento é muito melhor. E por qualidade de atendimento, eu não estou dizendo, por exemplo, que eu tenho que ir lá no Detran e o Tael tem que me atender com uma xicrinha de café e um bolo de cenoura. Não é nada disso, é simplesmente, se eu tiver um problema, eu quero que seja resolvido rápido. Se eu quero um serviço que o órgão oferece, eu quero saber como que eu tenho acesso a ele, ou de que forma isso vai se dar. Não é nada muito complexo, né? São coisas simples que devem ser resolvidas de forma simples. E com a carta de serviço isso é possível, né? Então, se eu quero alguma informação sobre o Detran, por exemplo, eu entro lá no site e vejo a carta de serviço e o que o Detran oferece. Eu não vou precisar ligar para o Detran e pedir informação ou mandar e-mail. Vai ser menos um trabalho que eles vão ter, porque já vai ter tudo ali consolidado, né? Então, ajuda nesse sentido, tanto na qualidade para o cidadão, quanto para uma facilidade para os próprios servidores públicos, né? Outro ponto é facilitar a transparência das informações passadas à sociedade. Então, isso acho que uma coisa bem lógica, né? Se eu tenho um documento único que é fácil de acessar, que se eu entro no site já está lá, carta de serviços, eu clico e eu tenho tudo que o órgão oferece, óbvio que isso é mais transparência, né? E a carta de serviços permite essa facilidade de agregar as informações dos órgãos, dos serviços prestados pelo serviço público. Melhorar o relacionamento da administração pública com o cidadão. Então, se eu tenho uma qualidade boa do atendimento, se eu conseguir resolver de forma simples o meu problema e rápido, óbvio que eu vou ficar muito mais feliz com o serviço público do que por exemplo, eu estou atualmente. Então, se eu for lá no Detran, eu pego minha carteira, eu consigo lá rapidinho pegar minha carteira, óbvio que eu não vou fazer um textão no Twitter reclamando que o Detran é uma merda. Ou se eu vou lá no site do Correio, vejo carta de serviços, vejo o que o Correio faz, o que eu preciso lá e tá lá na carta de serviços, óbvio que eu não vou lá no Instagram fazer um story dizendo que precisa privatizar o Correios porque ele é uma porcaria. Então, com certeza a carta de serviços, se for feita de uma forma correta, vai melhorar o relacionamento da administração pública com o cidadão. E a carta de serviços não é importante apenas para o cidadão, mas para o servidor público também. Aqui no próximo item que eu vou falar, orientações importantes para envolvidos na implementação e na prática dos itens relacionados. Então, supondo que às vezes pode entrar uma pessoa nova num determinado órgão. Se ela ver a carta de serviço, ela já vai estar a par, assim, de uma forma geral, do que o órgão faz. E não só para pessoas novas, né? Às vezes tem muita gente há anos e anos de serviço público e ainda não tem muita noção do que o órgão serve para a sociedade, né? Então, a carta de serviço pode ajudar a ter essa noção maior do que fazer e como fazer. Outro ponto é que ela possibilita que os membros da administração se sintam seguros e orientados sobre o trabalho que irão realizar. Isso é meio lógico, né? Então, se eu sei o que o meu órgão faz, como ele faz, eu vou me sentir muito mais seguro em prestar esse atendimento, sabendo ainda que o cidadão tem acesso a essa informação. Então, o cidadão sabe o que o meu órgão faz, eu sei o que o meu órgão faz, eu vou me sentir muito mais seguro na hora de conversar com ele, né?
Então esses são alguns tipos de problemas que a carta de serviço pode ser indicada e que ela pode resolver. Agora no próximo slide eu vou falar sobre o que ela não resolve. E o que ela não resolve é uma infinidade de coisas, né? Sim, ela não vai resolver problemas de buracos das estradas, não vai resolver o problema prisional do Brasil, a fila do SUS, não vai resolver a fila no busão. Inclusive ela pode até não resolver os próprios problemas que eu citei anteriormente, porque dependendo de como for feito, ela não vai resolver esses problemas. Então a carta de serviço não é a luz do fim do túnel para o serviço público. E a carta de serviço é uma ferramenta de qualidade, né? Então ela serve para agregar qualidade ao serviço público. Sua alimentação está atrelada ao que ela pode oferecer. Isso que a gente já explicou o trabalho todo, né? E como ela é produzida pela organização e disponibilizada para o público. Então não adianta nada eu fazer um documento que agregue todos os serviços, passo a passo, tudo bonitinho, se esse documento não for algo intuitivo, legível, de fácil entendimento para o público em geral. Inclusive o nome carta de serviços, tipo, quem sabe o que é isso? Até aqui na sala, né? De quantos de nós sabem o que significa que é carta de serviço? Se tu entrasse semana passada no site da prefeitura, lesse lá carta de serviço, tu ia saber o que significa isso? Acho que a maioria do público em geral não sabe o que é. Também outro ponto é como achar isso. Não adianta nada tu entrar no site e tá lá pequenininho, escondido lá no cantinho da tela, o link para essa carta. Tem que ser algo bem pensado para o cidadão comum conseguir entrar e acessar esse arquivo e ele ser intuitivo e de fácil entendimento. E como eu disse anteriormente, ela sozinha não vai resolver todos os problemas da admissão pública, né? Não é só eu colocar lá no site carta de serviços e tudo bonitinho que acabou o problema de transparência, o problema de atendimento do serviço público, acabou a corrupção, não é nada disso, né? A serviço é só uma ferramenta que pode ser um mais para o serviço público, mas não vai resolver todos os problemas que a gente tem.